O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Bem-vindo a mais uma edição do Caldo de Cultura. O nosso tema de hoje é teatro. Há 25 anos, Curitiba se especializou em ter o maior evento de teatro do Brasil. De uma pequena amostra a um acontecimento de grandes proporções. O Festival de Teatro de Curitiba reuniu na última edição 180 mil pessoas em 350 espetáculos. E nós vamos te mostrar um pouco das produções deste ano. O Caldo de Cultura está no ar. Foi aqui na Ópera de Arame, em 1992, que tudo começou. O Festival de Teatro de Curitiba teve como primeira peça Sonho de uma Noite de Verão, do diretor Cacá Rossetti. De lá para cá, mais de 5 milhões de pessoas já passaram pelas plateias do festival, em mais de 8 mil espetáculos. Este ano, a mostra foi cheia de novidades, a começar pela nova curadoria, que procurou trazer diversidade nas formas de fazer teatro para os palcos. Tivemos dança, performances e textos clássicos, como, por exemplo, a mostra Ilíada Homero, que trouxe os 24 cantos do poema épico na íntegra. Voa, sonho falaz, do Atrida às polpas, quanto prescrevo, exato-lhe o anuncia. Tão antigo, mas tão contemporâneo. Se estima que o poema épico escrito por Homero data de 762 a.C. O enredo narra a história de um período de 51 dias durante os últimos 10 anos da Guerra de Troia. Mas esses feitos heróicos não ficaram no passado, eles se tornaram a base da cultura ocidental. Os cantos tiveram um impacto enorme na literatura do Ocidente. A Ilíada é o primeiro texto do Ocidente. Então, quer dizer, é o texto que possibilitou a construção, né, da cultura ocidental. Eu acredito que todos tenham esse texto de alguma maneira dentro da cabeça, mas às vezes não conseguem identificar que isso vem da Ilíada, né? Então a gente mostrar a Ilíada é isso, uma possibilidade de a gente se reconhecer no passado e ver o que mudou, enfim, para onde as coisas estão indo. Por Juno, o céu concorde, a mão suprema em Troia pesa. A paixão da companhia Ilíada Homero começou em 2000, quando fizeram a primeira montagem de alguns cantos em forma de monólogos. O festival de 2016 marcou uma iniciativa pioneira que traz os 24 cantos na íntegra pela primeira vez para o palco. 24 atores paranaenses participaram da montagem, que marcou o início de uma nova jornada de 16 anos na companhia. É uma reunião de amigos, inicialmente, atores e atrizes, que se empenharam nesse projeto, que agora está chegando a um momento importante, né, que é a apresentação dos 24 cantos. Isso faz 16 anos. De extensas ruas, a cidade lhes pugne, que intercedendo Juno, o céu concorde, ameaça de ruína a excelsa Troia. Ainda entre os clássicos estava a Curitiba Mostra. Foram 5 peças encenadas por companhias aqui de Curitiba e que resgataram uma parceria histórica entre literatura e teatro. Então, a partir do princípio, eu sou muito ligada à literatura, eu faço projetos ligados à literatura com teatro. E a gente tem muito, e eu acredito e estou confirmando isso, a gente tem uma qualidade de literatura, de escritores muito forte, muito acima do nível, eu posso dizer, sem arrogância nenhuma, né? É uma cidade que tem Dalton Trevisan, que tem Wilson Bueno, que tem Leminski, que tem Tesa, que tem Marcos Prado, que tem Jamil, Caran, inúmeros, de alto nível, são escritores de uma literatura de alto nível. E eu acho que essa literatura influenciou diretamente o teatro que a gente faz aqui. Montado de costas no burro amarelo, o palhaço anuncia a sensacional estreia. Hoje tem marmelada! Tem sim, senhor! Eu acho que o curitibano vem se ver
né? Qual é a alma curitibana? Talvez seja essa, né? Assim, essa vidinha micha, né? A gente fala, esses autores todos, eles estão falando do homem comum, eles estão falando do homem e seu entorno, do homem e a sociedade, o homem sem grandes heróis, né? Dos desvalidos, dos desgracidos. A gente já tem uma certa tradição, digamos assim, em trabalhar com dramaturgia feita a partir de literatura. Com o Mar Paraguaio, que é o texto que eu faço no Paraná, do Wilson Bueno, eu tenho uma história muito longa, assim, quase 7, 8 anos, que num projeto que a Nena elaborava da leitura na caixa, eu fiz uma leitura do Mar Paraguaio. E o Wilson assistiu, então a gente chegou a conversar sobre a marafona. Ele falou assim, você inventou a língua dela agora, porque ela é escrita. É uma loucura, né? Porque quando eu li, essa foi a minha maior preocupação na hora de elaborar esse trabalho, particularmente, que mistura português, guarani e portunhol, não é nem espanhol. Então eu buscava sempre resgatar a emoção que eu tive como leitora, aquele espanto, aquele delírio, aquela vertigem daquela linguagem. Vestido vermelho, as gargalhadas, peito grande. Olha aí, ó. E falando em mescla de artes, a nossa coluna Diálogos Culturais de hoje fala da influência do teatro na sétima arte. O nosso colunista de cinema, o jornalista Carlos De Biasi, fala um pouquinho mais sobre isto. Olá, é um prazer estar falando para a coluna dos Diálogos Culturais aqui no Caldo de Cultura. A partir de hoje, trago para você, de tempos em tempos, conversas e apontamentos a respeito do cinema e alguns temas que são tratados em episódios do Caldo de Cultura. Como você já deve ter reparado, este programa é dedicado ao teatro e, como não podia ser diferente, vamos falar um pouco sobre a relação entre esta forma de expressão e o cinema. Dá para começar dizendo que este é um terreno gigantesco que já rendeu muitos livros, textos acadêmicos e obras cinematográficas nesse mais de um século de história do cinema. E justamente nesse ponto, temos uma observação muito importante a ser feita. O cinema é praticamente um menino quando comparado com o teatro. Basta lembrar que o teatro, tal como uma expressão artística, ele é ancestral na história da humanidade, ao passo que o cinema é uma tecnologia que tem 100 e tantos anos de idade. É claro que as duas expressões artísticas se diferem, do ponto de vista da forma, traduzida essa diferença em partes pela presença corporal dos atores, que no caso do teatro, fazem a plateia vivenciar uma história ao vivo, ao passo que no cinema assistimos a um material organizado perfeitamente para ser observado e apreciado à perfeição sob diferentes pontos de vista, coisa que o espectador no teatro não tem tanto acesso, já que observa a peça sob um único ponto de vista. Porém, guardadas essas relações, o cinema foi enormemente influenciado pelas artes dramáticas teatrais. Frutos das inúmeras relações e revoluções sociais e econômicas que o mundo viveu no final do século XIX, o cinema buscou diretamente no teatro as suas bases de atuação. Não é à toa que muitos atores e diretores desse primeiro período do cinema começaram no palco e trouxeram para as telas várias influências de lá. Só para citar dois grandes nomes, e que me perdoem os outros tantos, falo em Georges Méliès e Charlie Chaplin. O primeiro foi uma espécie de mágico de espetáculos de teatro que se encantou pelo recém-criado cinema para contar histórias esteticamente imortais como Viagem à Lua. O filme apresenta grandes cenários construídos na melhor tradição cênica da época, somado a truques de câmera que só a nova linguagem do cinema poderia proporcionar. Chaplin, por sua vez, nasceu cercado pelo teatro e trouxe para as telas um de seus melhores personagens, o clown ou o palhaço. O jeito de ser e ver a vida do personagem de Chaplin encontra raízes medievais na sua concepção,
feita de expressões absurdas e de um jeito de andar muito característico que imortalizou Carlitos como um dos maiores comediantes do século XX. Um dos aspectos mais interessantes de serem observados nessa relação entre o cinema e o teatro é que muitas vezes os dois se uniram para criar produtos únicos e emocionantes. A lista, mais uma vez, é absolutamente gigantesca, mas eu não posso deixar essa deixa passar sem citar pelo menos alguns exemplos. O primeiro deles é uma produção japonesa chamada Duplo Suicídio em Amijima, do diretor Masahiro Shinoda, realizada em 1969. O filme é um clássico do cinema de novela e vaga internacional e apresenta uma ousada abordagem estética que alia elementos do teatro de bonecos japonês tradicional com a atuação dos personagens reais. Na verdade, durante o filme todo, o que é basicamente esse filme, é basicamente uma história trágica das impossibilidades amorosas de um casal. Observamos uma presença muito estranha de figuras vestidas de preto da cabeça aos pés. Eles são uma espécie de manipuladores desses atores, como que conduzindo eles a um desfecho trágico. Mas não se preocupe que eu não estou dando um spoiler aqui. Basta olhar para o título, Duplo Suicídio em Amijima, que já dá para entender que essa história não vai ter de jeito nenhum um final feliz. Por fim, já que meu tempo por aqui se esgota, escolho mais um belíssimo trabalho de um diretor de cinema que tem um pé no teatro. Na verdade, é bem mais que um pé no teatro, é como se fosse metade no cinema e metade no teatro. Eu estou falando de Peter Greenaway, que dirigiu o filme O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher e o Amante, e também O Bebê Santo de Macon. Esses dois filmes, eles têm fortíssimas influências teatrais em sua estética e na linguagem. Mas não se engane quem vai assistir a esse filme esperando encontrar uma peça filmada. Os cenários de Greenaway são monumentalmente geniais, feitos da mais pura e fina expressão artística cinematográfica, formada de luzes magistralmente bem colocadas, elementos cênicos móveis e atores em excepcionais momentos, como é o caso de Helen Mirren, que tem como seu trabalho mais conhecido o filme A Rainha. Vale muito a pena assistir esse cineasta, mas eu lembro apenas como uma observação restritiva que esses dois filmes que eu falei não são uma coisa meio sessão da tarde para se ver, tá? Trocando em outras palavras, são absolutamente chocantes, então tirem as crianças da sala, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que são essas as dicas que eu gostaria de contar para vocês hoje. Até a próxima! E depois no intervalo tem mais teatro aqui no Caldo de Cultura. Você vai conhecer uma peça inspirada em literatura e dança. E ainda um retrato da cultura nordestina em um projeto transmídia. O Caldo de Cultura volta já. E agora você vai conferir uma apresentação diferente. A ideia foi derrubar as fronteiras entre o teatro e as outras artes. Ilíada, Homero e Hamlet dividiram o palco com a dança de Christian Duarte. Christian resolveu escrever uma lista, mas ele não usou uma caneta nem o teclado do computador. Foram os movimentos e a música que deram forma a essa ideia. O coreógrafo está à frente como dançarino solo do espetáculo The Hot 100 Choreographers. Ele conta o desafio de compor essa dança-lista que foi inspirada nas pinturas de Peter Davis. Ele tem uma série de pinturas que ele chamou de... uma delas, um canvas, é The Hot 100. Então, essa foi a pintura que eu escolhi, porque também a criação desse solo estava atrelada ao Festival da Cultura Inglesa em São Paulo, que uma das condições é você relacionar a tua pesquisa com um artista britânico. Então eu cheguei no Peter Davis meio por aí. E aí a grande questão foi como transpor para o ambiente coreográfico o que ele fez tão bem no canvas dele. E aí foi todo lançado o desafio, que são vários. Assim, o primeiro é como chegar nos 100 nomes e 100 coreografias. Esse foi o primeiro. E aí depois, achando esses 100, como transpor isso para o palco.
Além da inspiração da cultura pop do escocês Davis, Christian buscou ajuda nas reflexões do escritor Umberto Eco. Dentro da pesquisa, no momento mais crítico dela, que foi como essa transposição, foi o que me ajudou a pensar um modo de organizar lista que era diferente de como a gente está habituado, dessa maneira hierárquica, numerando 1 a 100 ou ABC, tudo que vem um abaixo do outro, que a gente acaba entendendo até inconscientemente como o que está em cima é o melhor do que está, ou por último foi o último. Né? Às vezes nem é assim, mas a gente organiza um pouco por aí, né? Prioridade é o primeiro. Então eu estava muito com essa atenção no começo do processo de não ter essa valoração por números ou essa hierarquia. Não queria que tivesse número, na verdade, mas que fosse um agregado de coisas, de nomes, figuras, pensamentos que informaram minha trajetória com a dança, com as artes. E aí Umberto Eco foi fundamental, a vertigem das listas do livro dele, o modo como ele apresenta na história da arte, como as pessoas vão organizando em forma, e o entendimento de lista deu uma expandida, porque lá ele não fala de números, isso, né? Ele cita o Archimboldo, que é um artista que faz umas pinturas com os rostos, com frutas e legumes. Então, ele fala, essa coleção de coisas conformadas num lugar é uma lista, uma classificação. O público também contribui com suas próprias referências. É como se fosse um jogo para ativar a memória e formar relações entre diversas produções artísticas. Na verdade, o solo ele não é coreografado no sentido de que um passo vem depois do outro, sempre assim. A coreografia desse trabalho é que existem 100 coisas disponíveis para que eu passe por elas. E aí o jogo é como eu vou mixar isso durante. Então, cada dia vai haver variações. Vai ser o mesmo material, você vai entender, tem isso, mas as combinações que eu vou realizar, cada dia ela está sujeita a acontecer numa lógica diferente. E aí é muito... O que o trabalho mostra também, ou torna acessível, é como é o meu processo de raciocinar junto com essas 100 referências. Então você, além de ver o corpo, a dança, a virtuose, você também vê, você consegue ter acesso a como eu estou pensando, como eu estou fazendo escolhas ali na tua frente. E varia muito, assim, quanto mais você tem repertório de dança, mais você vai entrar nesse jogo de identificar. Mas se você não tem, ainda assim o trabalho ele convida para um contrato com a virtuose do movimento, com esse corpo engajado em movimento, um corpo engajado num assunto que eu acho que sustenta uma atenção também, sabe? Uma curiosidade, E é meio impossível nesse trabalho também você não sacar qual que é o jogo, porque tem Beyoncé, tem Michael Jackson, tem Bruce Lee. E no final da peça, mais do que conhecer um espetáculo diferente na lista do Festival de Teatro de Curitiba, público e artista saem com um repertório renovado. That's what a contraction is. That's what a contraction is. That's what a contraction is. E como o Festival de Teatro não é feito só de grandes nomes, a Mostra Universitária tem um papel importante ao trazer alunos de todo o Brasil para debater e fazer teatro por aqui. Um desses eventos foi a Mostra Grutum, feita por um grupo aqui de Curitiba. Há 10 anos, o Grutum apresenta suas peças no Festival de Teatro de Curitiba, mas foi somente no ano passado que o grupo foi oficializado na mostra principal. Em 2015, reuniu mais de 2.000 espectadores e teve os ingressos esgotados. Nesse ano, foram 6 peças diferentes, compondo um bom caldo de cultura. Foi uma ideia do professor Vitor Folkning, né? De colocar um grupo de teatro dentro da faculdade, não só para alunos de comunicação, né? A princípio foi feito a maioria com alunos de comunicação, mas temos alunos de todos os cursos,
né? Hoje a gente tem lá psicologia, fisioterapia, direito, o próprio pessoal de jornalismo, publicidade, enfim, e era para agregar conteúdo, né? Então, através do teatro você evolui na oratória, você perde um pouco da timidez, né? E nesse cenário de grandes mestres da atuação, conseguir um espacinho para apresentar ideias inovadoras de um grupo composto por estudantes é um brinde e tanto. Quando eu fazia faculdade de artes cênicas, era estudante, a gente não tinha espaço no festival, porque todos sabem, o festival é profissional, então não podia entrar estudante, né? E eu sempre lutei muito por esse espaço, porque eu acho que o estudante também tem que mostrar o seu trabalho, mostrar aquilo que ele está desenvolvendo, inclusive dentro da universidade. A gente faz muita coisa nos cursos de artes cênicas e também nas universidades onde não tem curso, né? Como eu já expliquei. E além de ser um momento do público de aproveitar a cultura e o entretenimento, a Mostra Grutum, com a peça Fogo Morto, traz a literatura do vestibular para dentro do teatro. A gente fez O Pagador, que também era livro da Federal, e assim foi, um atrás do outro. São Bernardo, Romanceiro da Inconfidência. E sempre eu notei que era bem interessante, porque os estudantes, primeiro eles têm a ideia de vou assistir e daí eu não preciso ler o livro, né? Que aí facilita a minha vida. Mas não é isso que acontece, porque eles vão, assistem, e aí eles se interessam pela literatura. Porque o que a gente faz é uma adaptação do texto, que eu faço como diretor, que os atores fazem, criando os personagens. Então, o estudante tem a oportunidade de discutir, dialogar com isso, e poder pensar melhor em relação àquilo que ele leu ou àquilo que ele está estudando sobre o livro. E se já era interessante ler um grande clássico como esse, fica ainda mais legal poder assisti-lo de pertinho. Dentro da proposta de reverberações artísticas está a peça Nordestinos, um projeto transmídia que coloca em debate a cultura nordestina e o preconceito ligado ao povo daquela região. Lembro que, a princípio, eu tive vergonha de falar para as pessoas que estava vindo morar no Rio de Janeiro. E quando fui pedir minhas contas na empresa onde eu trabalhava, em Pernambuco, aos 14 anos de idade, eu falei para o meu patrão que estava vindo morar em São Paulo. É normal os nordestinos irem para São Paulo para melhorar de vida. Mas eu nunca pensei em sair de Gravatá para morar em outro lugar. Nem em São Paulo, nem em Recife, muito menos no Rio de Janeiro. Retratos de um povo que migrou de suas cidades para as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro. Este é o pano de fundo para o projeto Nordestinos, que por meio de cartas, e-mails e entrevistas, captou histórias reais de pessoas que deixaram suas vidas em busca de um sonho. Chegavam coisas quase que rudimentares, de pessoas que me ligavam, que mandavam escrita para gente, dizendo, olha, minha mãe quer mandar, mas ela não sabe escrever direito, ela está com vergonha, ela não sabe o que fazer com matéria. Eu falei, por favor, parem com isso, eu vou ao encontro dessa pessoa. A ideia é render um produto transmídia, desdobrado em livro, peça teatral e um filme com estreia marcada para outubro deste ano. O idealizador do projeto é também nordestino. Alexandre Lino colocou a sua própria experiência de vida nos palcos. Mais do que relatar histórias, a ideia é resgatar a questão do preconceito ao migrante, coisa que ele viveu na pele. Era um traço fortíssimo das pessoas que voltavam e às vezes tinham conseguido realizar o seu sonho. E o que era realizar um sonho para essas pessoas? Muitas vezes era comprar uma radiola 3 em 1, muitas vezes era comprar uma televisão, mas uma coisa era característica, uma coisa era determinante para todos eles, a sorte de humilhação que eles viviam e o quanto isso doía, na verdade. E eu escutava isso minha infância inteira. Quando eu cheguei no Rio, não me deparei com outra situação a não ser essa. Só que isso para mim era muito potente, automaticamente eu me coloquei numa condição e revidei isso de uma maneira que nunca mais aconteceu. Um episódio na minha vida e nunca mais aconteceu. É uma pena que os nordestinos sejam vistos dessa forma, né? Até hoje. Isso nos dói, isso nos entristece, mas é uma realidade que muito pouco mudou. O diretor do espetáculo é o ator Tuca Andrada. Esta é a segunda peça em que ele atua nos bastidores. Segundo Tuca, é uma experiência única, ainda mais quando se fala de um projeto como Nordestinos. E eu achei que era um tema muito importante e num momento muito importante, né, em que o mundo inteiro se depara com isso, eu achei que era oportuno se falar disso. E quando se fala em tanto preconceito contra nordestinos, preconceito contra tudo, mas nos últimos tempos a gente ouve falar tanto nisso, eu achei que era mais que na hora de abordar esse assunto. Além de que eu sou nordestino, então tinha uma coisa de saudade também, né, de querer falar da minha terra, de querer falar do meu povo. Eu adorei dirigir, eu acho que todo ator deveria um dia dirigir, entendeu? Não é que seja obrigatório, mas eu acho que todo ator poderia passar por essa experiência.
Eu amo muito tudo isso. E chegamos ao fim de mais um Caldo de Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e não esquece que lá nas nossas mídias sociais você pode acompanhar toda a nossa programação. Na semana que vem você tem um encontro marcado comigo para viajar no universo cultural. Até mais!